Fala pessoal, então, na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre a marcha geral de análise. Então, finalizamos a parte de introdução à química analítica, agora a gente vai entrar especificamente na parte já de uma análise em específico, tá certo? Então, o que seria a marcha geral de uma análise? Seria o que a gente chama de organizar uma análise de uma amostra. Ou seja, você organizar os procedimentos, quais passos que você vai fazer, desde você determinar o objetivo da sua análise até a conclusão da mesma, tá certo? Então, trata-se desde o processo inicial, o que está te motivando a fazer uma certa análise, até você emitir a sua conclusão da análise, tá certo? Então, tá aqui, eu coloquei aqui todos os estágios em ordem de uma análise, ou seja, primeiro, a gente tem um problema, ou seja, uma questão que você quer identificar, ou seja, por que acontece isso, o que tem nisso aqui, ou quanto tem nessa certa amostra, tá certo? A partir disso, você cria uma estratégia ou método, ou seja, você vai transformar esse problema em algumas perguntas específicas. Por exemplo, você perguntou o que tem nesse negócio. Isso pode prejudicar. Aí você pode perguntar: isso pode prejudicar em uma certa situação? Tá certo? Isso pode acarretar em problemas futuros ou pode ser benéfico para uma certa área da saúde? É um exemplo aleatório que eu tô dando só para te dar um exemplo de como seria você transformar uma pergunta geral em uma pergunta específica, tá certo? Então o problema seria uma pergunta geral e aqui a estratégia, o método, você trata para algo mais específico, tá certo? Você vai reduzindo as suas perguntas, o que você quer efetivamente analisar, tá certo? Então, feito isso, o que você vai fazer? Você vai para a amostragem, consequentemente depois você vai para determinação da escala de trabalho, depois preparo da sua amostra, análise da amostra e emissão do laudo de análise, tá certo? Então vamos começar na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre a amostragem, tá certo? Que é o nosso primeiro passo depois de nossos objetivos, de tudo que a gente determinou que a gente quer fazer na análise, tá certo? Bom, a amostragem trata-se de você coletar uma alíquota, ou seja, uma porção de uma amostra, ou seja, um material que você pegou no universo, ou seja, na natureza, que você quer que seja representativo para análise. Ou seja, se você pega, por exemplo, dá o mesmo exemplo que eu dei na parte anterior. Se você pega, por exemplo, o minério, você não vai pegar o minério inteiro para poder analisar. Você vai separar ele em partes, em pedaços, tá certo? Para você poder analisar ele. E você vai pegar uma parte dessa amostra para levar para sua análise. Então, existem tipos de amostra, que é justamente quanto ao tamanho da amostra que a gente vai relacionar esses primeiros tipos. Existe a amostra que a gente chama de amostra bruta, que seria o quê? Seria o conjunto que você já coletou do universo. Ou seja, que deve ser representativo do todo. Ou seja, uma parte que você pegou do minério lá na natureza, por exemplo. Tá certo? Você pegou uma parte, essa é a amostra bruta. O que seria a amostra de laboratório? Trata-se de quantidades menores do que essa amostra bruta que você pegou. Ou seja, você vai dividir mais ainda essa parte que você reduziu. Tá certo? Então, você vai reduzir essa quantidade de amostra que você pegou do material lá na natureza. Diante disso, o que você vai fazer? Vai ter agora a amostra que você efetivamente vai analisar, ou seja, a amostra para análise, que vai ser uma fração conveniente reduzida e moída que será pesada e analisada. Às vezes é necessário você reduzir o máximo possível, porque você não tem como armazenar na sua análise 1 quilograma ou às vezes até mais quilogramas de um certo material. Você precisa ser o menor possível, só que você tem que ficar atento se essa amostra é representativa do todo. Por isso, existem essas etapas em que você vai, aos poucos, reduzindo o tamanho da sua amostra de acordo com a necessidade da sua análise, certo? Depende da sua análise, depende do seu objetivo, depende dos recursos que você tem, todos aqueles fatores que a gente falou na aula passada, tá certo? Uma outra forma de classificar os tipos de amostra é quanto à forma dessas amostras. A gente tem amostras que pode ser homogêneas ou heterogêneas. As amostras homogêneas, assim como a gente fala de mistura, ou seja, são uniformes, ou seja, apresenta uma única fase
visualmente, tá certo? Ou seja, pode ser gases e líquidos, tá certo? Alguns líquidos, que a gente observa que tem apenas uma fase. E, nesse caso, vale destacar que qualquer proporção é representativa se não houver partículas, tá certo? Então, qualquer porção dessa amostra, de uma amostra homogênea, é representativa do todo. Agora, as amostras heterogêneas, não uniformes ou não uniformes, geralmente são amostras sólidas, como minérios, como eu citei, rocha, sedimento, porque tem toda aquela porosidade, tá certo? Você não vê uma única fase naquele material. Então, existe mais de uma fase naquilo ali. Então, por isso é chamado de heterogêneo. Então, quais são as etapas dessa amostragem que a gente vai fazer? Vai ser primeiro a coleta da amostra bruta, depois a gente vai preparar a amostra de laboratório e por último que a gente prepara a amostra para análise, tá certo? Então eu peguei um exemplo que foi semelhante ao que a professora deu em sala, que é o de materiais sólidos, ou seja, de um minério ou uma rocha. Eu peguei um exemplo mais específico de uma rocha. A rocha vai ser a nossa amostra bruta. Por quê? Se eu pegar uma parte da rocha, vai ser o que? Vai ser uma amostra bruta. Por quê? É o que eu retirei da natureza. Agora, se eu retiro uma ou mais porções representativas, ou seja, uma parte da rocha, isso trata-se de nossa amostra de laboratório, tá certo? Uma parte mais reduzida dessa rocha ainda. Ou seja, você já reduziu no início quando você pegou a sua porção do universo, e depois quando você retira mais umas partes, isso vai se tornar a sua amostra de laboratório. E essa amostra de laboratório passa pelo chamado processamento ou quarteamento, ou seja, que ela é reduzida para o tamanho mais adequado possível, ou seja, para o tamanho da quantidade que você vai utilizar na sua análise, porque nem toda parte da amostra de laboratório você vai usar. Por exemplo, uma solução em laboratório, você não usa um frasco inteiro de uma solução, você usa uma parte dele para você fazer uma certa reação química, certo? Existe todo esse procedimento. Então é justamente relacionando isso que trata-se essa redução do tamanho de uma certa amostragem que você vai trabalhar na sua análise. Diante disso, uma observação que eu coloquei aqui é que cada tipo de amostra possui um protocolo apropriado, ou seja, possui um procedimento a se prosseguir, a fim de minimizar incertezas, ou seja, erros de amostragem e erros sistemáticos durante o processo, ou seja, sistemáticos que você cometeu durante o processo, ou seja, sei lá, se deixou algo se contaminar durante o seu trabalho, ou você perdeu parte desse seu analito que você está analisando. Então, e também pode, essa amostra tem um tipo de acondicionamento, tá certo? Até o momento da análise. Você tem que saber aonde você vai guardar o seu analito, o seu material, a sua amostra, até que você realmente faça o processo de análise. Então é muito importante esse acondicionamento também, para que não haja possíveis contaminações e entre outros problemas possíveis, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima parte a gente termina essa parte de amostragem e dá prosseguimento à marcha geral de análise. Então, até lá.